Vou lembrar. Então, quando a média da distribuição de Poisson é muito alta, praticamente não faz mais diferença entre Poisson e distribuição gaussiana ou normal. Ambas são simétricas, tá? Tem aquela forma de sino que você já conhece. Então, a distribuição de Poisson ela é particularmente útil para a gente quando, então? Quando estamos analisando contagens com valores relativamente baixos, percebe? Porque é aí que tem maior chance de você encontrar uma distribuição de frequências que não parece normal. Talvez seja uma coisa assimétrica, né? Quem aí está interessado em contagens no seu projeto? Alguém vai analisar uma variável que é uma contagem? Marcela, qual contagem você vai investigar? Registro de vertebrados em câmeras-trap. Número de detecções de vertebrados, né? Normalmente varia de mais ou menos quanto a quanto? Tem ideia? De zero. Em uma campanha, até uns 15, 20, talvez. 15 e 20. Ah, então provavelmente a Marcela vai ter contagens com a média baixa, correto? Ah, entendeu? Uhum. 15 no máximo, né? Mas em É. média, não. Talvez 5, né? Talvez 6, talvez 4, talvez 3, talvez 0. Entendeu? Então você já espera nessa situação que a distribuição de frequências não vai ser normal, vai ser outra coisa. Talvez algo mais parecido com Poisson. Quem mais vai investigar contagens? Eu estou numa dúvida Diga. agora. Eu vou Pode trabalhar falar. com mortalidade e recrutamento. Pode ser Uhum. considerado como contagem? Se você medir como contagem, sim. Você vai contar Sim, alguma né? coisa? Número de mortes? Só mortalidade é número Sim. de mortes? Pura e Uhum. simples? Uma contagem bruta? Não. Então, não. Entendeu? Estamos Uhum. falando de contagens. Se for uma De contagem, beleza. contagem, é. Ah, não, eu vou calcular uma taxa. Não, então virou outra Uhum. coisa. Então não Entendeu? é. É outra coisa. Pedro, Diga. mortalidade de folhas e ver a distribuição da longevidade foliar, por exemplo. Como mede longevidade? Eu tenho o nascimento das folhas, então eu sei a idade delas e eu sei também quando elas morreram, então eu tenho quantidade de folhas e a data de morte delas, né? Então, E a idade que elas morreram, né, no caso. a idade mede em que unidade? Eu tenho em dias, mas eu estou transformando em meses, então é mensal, né? Número de Coloco. dias, número de meses. Se for número de É, meses, pode ser quebrado? Números quebrados? eu estou fazendo inteiro. 1, 2, 3. Então se forem números inteiros, contagem de número de meses, pode ser uma contagem. Aí talvez vai aproximar isso aí que a gente está falando. Se Mas no caso, não, aí não. tá. No caso são contagem de folhas em suas respectivas classes mensais Uhum. de idade, sabe? Em geral, quanto tempo vive uma folha em meses? Depende muito, Em geral, mas tá. Então, uns 16 meses, né? 16 meses. Então aí já parece que a média da idade das folhas é maior do que as contagens da Marcela, percebe? Sim. Né? Porque a Marcela vai encontrar números de 0 a 15, mas em geral vai ser menos que 15, correto? Talvez vai ser 5, Uhum. 6, 7. Então, não, em Sim. geral, acho que a idade das folhas em meses é 16. Ah, então em geral já é 16. Talvez pode ser mais que 16 ou menos que 16, né? Então a Sim. média já vai ser maior. Aí nesse caso, talvez a gente já pode, quem sabe, encontrar uma coisa mais simétrica, né? Não tão Sim. assimétrica. Quem mais vai investigar contagens? Eu tenho uns dados, Pedro, que é Diga. de um trabalho que eu estou fazendo, que é insetos, são insetos, nós identificamos insetos nas plantas lá do experimento. Só que tem muitos insetos que aparecem uma única vez na planta, tipo, uma Uhum. amostragem inteira. Então, vou ter bastante zero e Uhum. um, Uhum. um indivíduo, tipo, por planta, coisa assim. Tipo, 00010010. 1, 2, É, 0, 0, 0, 20. 0, 0, 1, 2. Tipo tipo isso? assim. É, Então, essa é a situação mais comum, na verdade, na ecologia, tá? Isso é a distribuição de Poisson? Não. O que é isso, então? Não interessa, por enquanto. Amanhã a gente discute, tá?
Distribuição de Poisson é apenas a representação mais simples de contagens, percebe? Ela é a única? Não. Ela é a mais realista? Frequentemente, não. Mas se você entender a distribuição de Poisson, aí você entende as outras, entendeu? Então, por isso que a gente começa com ela, porque ela é mais simples. Tá? E, em muitas situações reais, ela funciona também, tá? Mas aí, às vezes, talvez vai precisar de outra coisa. Certo? Então, ó. Vou voltar lá no slide para ver onde a gente parou nas conversas. Então, paramos aqui, né? Temos um modelo para contagens que você pode usar para simular dados de contagens de forma razoavelmente realista, né? Usando a distribuição de Poisson. Então, lembra, a tendência é dada por uma equação linear, da mesma forma que nós vimos até aqui. Porém, agora, como você está modelando uma contagem, então lembra que contagens negativas não fazem sentido. Por isso, né, ó, bota uma reta que vai prever zeros, não faz sentido. Então, por isso a gente usa aquela mudança de escala, né? Ao invés de modelar a média original da variável, a gente pode modelar o log da média. Por quê? Porque não existe log de zero. Então, ao fazer isso, automaticamente seu modelo nunca vai prever contagens negativas, certo? Então, lembra que o inverso do log é o exponencial. Então, agora, isso aqui é a mesma coisa que dizer log da média A mais B vezes X é a mesma coisa que dizer, então a média é exponencial de A mais B vezes X. Então, ao invés de termos uma reta, como você sabe, agora temos uma curva exponencial. Aí essa mudança de escala, para que o seu modelo faça previsões que façam sentido no mundo real, é o que os estatísticos chamam de função de ligação, ou link function em inglês, tá? Essa é a única função de ligação que existe? Não. Pode usar o quê? Pode usar o que você quiser, tá? Essa é a mais simples e que faz sentido nesse caso, né? Então, por isso que normalmente a gente usa essa. Certo? Pedro, Mas eu tenho esse modelo, diga. uma pergunta. Se o meu banco de dados não houver, sei lá, zero, por exemplo, Uhum. eu preciso usar essa função? Depende. Não necessariamente, mas pode ser que sim. A gente vai chegar, tá? Nessas minúcias aí. Beleza. Mas, por enquanto, apenas percebe que se você faz contagens de coisas aleatórias no espaço, naturalmente esperamos zero, correto? Sim. Em algum momento vai ter zero. Então, a gente está imaginando que vai aparecer zero. Se não aparecer, é porque talvez o processo que está gerando as suas contagens tem alguma outra coisa, né? Algum outro detalhe aí que está anulando os zeros. Aí, talvez, pode ser importante a gente pensar sobre isso, tá? Essa aqui é só a situação mais simples. Pois bem, então vocês têm um modelo para simular variáveis, relações realistas envolvendo variável dependente que é uma contagem. Mas esse modelo só simula dados, correto? E vocês simularam, fizeram o gráfico, viram mais ou menos como fica. Fica um negócio tipo isso aí, né? Então percebe aqui que a dispersão dos pontos está aumentando à medida que a média aumenta? Todo mundo enxerga isso aqui? Tá vendo como aumenta? Olha como os pontos estão bem juntinhos da curva aqui, ó, quando x é um valor baixo, quando a média do y é um valor baixo. E olha como os pontos estão mais espalhados aqui, ó, quando a média do y é um valor alto, tá vendo? Então, isso aqui é a heterocedasticidade, tá? Então, essa é a cara que a gente espera para uma relação desse tipo. Mas isso é simulação, né? No mundo real, nós não queremos inventar, simular dados apenas. Queremos o quê? Coletar uma amostra com dados para fazer inferências sobre o universo amostral. Então, como eu posso aplicar esse modelo aí para inferir uma relação no mundo real? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a gente pode usar mínimos quadrados. A gente já viu, né, que usa isso para estimar a posição da reta lá antes. Só que lembra que se você usar mínimos quadrados aqui, o que isso significa? Você está assumindo implicitamente que os resíduos têm distribuição normal, lembra? Mínimos quadrados assumem implicitamente que os resíduos têm distribuição normal. Por quê? Porque os resultados deles são ideais quando os resíduos têm distribuição normal. Então, se os resíduos não tiverem distribuição normal, aí talvez o mínimos quadrados não vai mais te dar resultados confiáveis. Então, por isso, a gente precisa pensar em outra forma de estimar os parâmetros. De preferência,
uma forma que não dependa de qual é a distribuição exata dos resíduos, a forma da distribuição. Pode ser qualquer coisa. Um método geral para estimar relação, tendência entre duas variáveis, independentemente de qual seja a forma da distribuição dos resíduos. De modo que eu possa, talvez, usar qualquer distribuição, e toda vez que eu aplicar esse método, ele vai me dar o melhor resultado positivo, um resultado confiável, com a menor incerteza possível. Então, como faz? Para investigarmos como podemos fazer isso, vamos utilizar esse script aí. Script estimando parâmetros com Poisson. Então, agora você pode abrir o seu R, abre esse script e aí nós vamos olhar lá juntos como a gente pode fazer para estimar essa curva aí usando dados reais, certo? Importante, eu já falei, mas para quem chegou depois, vamos precisar do pacote chamado RGL. Por um acaso você não conseguiu instalar o pacote RGL, ou semana passada, ou não consegui agora, se ainda não tem, então a gente vai ter que olhar depois, tá? O que está acontecendo no seu R para descobrir o problema. Mas vai ser extremamente útil ter esse pacote agora para a gente conseguir fazer tudo o que a gente quer. A gente instalou em uma atividade passada, não foi? Sim, isso. A maioria sim. Se por um acaso alguém ainda não instalou, aí pode instalar agora, tá? Eu consegui instalar agora, Pedro. Deu certo. Perfeito. Então tá aí o script, ó. Pode abrir, todo mundo pode abrir seu script. Cinco minutos, vai pegar sua água, quem ainda não tem, pega o seu café, vai ao banheiro, lava o rosto e volta aqui para nós entrarmos, cairmos no buraco do coelho, no maravilhoso país dos modelos lineares, tá?
Voltamos. Carol, Zup, e aí? Tudo certo no campo? Tudo certo, Pedro. Era um campo de disciplina da graduação, né? Eu só fui, na verdade, ajudar o pessoal a fazer as coisas, assim, fui como monitora. Aí, tirando a Mas pegou chuvarada, morcego? pegamos uns 10 bichinhos só para deixar a criançada feliz. Mas estava bem ruim, tipo, um campo, assim, de muita chuva. Ah, eles não Aí, gostam muito, né? inclusive, na segunda noite, a gente acabou nem montando rede, assim, porque parecia que estavam tocando água de balde lá de cima. Aham. Eles não curtem tomar um banho, né? Não, não. Chuva torrencial, não cabe a eles sair do abrigo. Uhum. Mas que bom que deu tudo certo, tirando a chuva, né? Bom, ah, vamos lá para o script. Então, abre aí o seu script, tá? Então, ó, esse script aqui tem algumas etapas, tá? Então, lembra qual é a nossa ideia, qual é o nosso problema. O nosso problema é, eu preciso de uma forma de determinar qual é a melhor curva ou a melhor linha de tendência que representa minha nuvem de pontos, que sumariza a minha nuvem de pontos, ou que representa a relação entre essas variáveis, tá? Então, o primeiro passo dele é simular uma relação entre uma variável que é contagem, uma variável dependente de contagem, e uma variável independente qualquer aí, que vocês já fizeram de manhã, já fizeram um gráfico, já viu como é que fica quando você simula dados de contagem, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa, tá? Vai ter um gráfico simples. Então, carrega o pacote RGL, aí o que a gente vai precisar, tá? E aí você pode executar toda essa parte inicial do comando para ver como é que fica o gráfico, tá? Da relação que a gente vai simular. Então, ó, ele vai criar uma variável x, aleatória, qualquer. Aí a gente vai dizer para ele, ó, usa a equação linear para criar uma média, criar uma tendência aqui, né? Mas agora utilizando o exponencial, que é a função de ligação, que você já viu como é. Aí ele vai criar valores de preditas, médias preditas, no nosso modelo. Aí cria variável dependente com base numa distribuição de Poisson, tá? Então isso aqui vai simular os dados. Então, aí faz o gráfico. E aí tá o seu gráfico bonitinho, certo? Então ele tem essa nuvem de pontos, tem aquelas características que a gente já falou, né? A dispersão dos pontos vai aumentando junto com a média, né? Percebe? Lembra que isso é uma simulação, então toda vez que você executar esses comandos, fica um pouco diferente, porque é uma nova amostragem, certo? Então, ó, vou rodar de novo aqui para você ver. Se eu rodar de novo, não vai ficar exatamente igual. Tá. Ó, tá vendo que mudou a nuvem de pontos? Toda vez que executar isso aí vai mudar, tá? Mas em geral é tipo isso aí. Aí o último comando, o curve, é para você desenhar a linha de tendência, desenhar a curva, tá? Então executa esse comando aqui da curva, ele vai desenhar a curva vermelha para você no gráfico, vai ficar mais fácil de visualizar. Então esse é o modelo que nós criamos, tá? Usando a distribuição de Poisson. Esse é o tipo de relação que a gente espera observar quando tem contagens. Muito bem. Mas agora como é que eu faço para estimar a relação, né? Então, essa linha vermelha que você está vendo aqui, essa é a tendência verdadeira, ou tendência real, correto? Porque a gente criou ela, tá vendo? Nós dissemos que a tendência é dada por essa equação exatamente. Então, a gente sabe qual é o valor do A. O A vale zero. A gente sabe qual é o valor do B. O B vale 0,15. Por quê? Porque a gente criou para que fosse assim. Então, essa é a curva verdadeira. Só que no mundo real, você não sabe qual é a tendência verdadeira. É justamente por isso que você mediu as variáveis, para estimar, né, qual é a tendência.
Ok, então, como a gente pode fazer para estimar a tendência com base numa nuvem de pontos usando a distribuição de Poisson? Então, a segunda etapa desse script aqui, ele vai pegar 3 pontos no seu gráfico para a gente visualizar como se dá a probabilidade de ver um ponto qualquer em diferentes partes desse gráfico. Então, roda essa segunda parte aqui do código, tá? Ele vai simplesmente definir 3 pontos focais para a gente observar com mais atenção e mais detalhe, melhor, o que está acontecendo em cada parte da nuvem de pontos. Então, pode executar esse pedaço aqui. Executado isso, agora você pode rodar um novo gráfico. Este novo gráfico é a mesma informação deste gráfico que você está vendo aqui, que nós acabamos de criar. Porém, em 3 dimensões. Por que em 3 dimensões? Então, faz esse gráfico aqui, ó, gráfico 3D, com plot 3D, e tira um tempinho olhando para ele, para você entender o que está aparecendo. Criou o gráfico aqui, tá vendo? Aí ele vai estar um pouco pequeno, né? Então, você pode ampliar a sua janela, se ele estiver muito pequeno. É só você arrastar a janela, tá? Que ele fica maior. E aí, lembra que quando você clica nesse gráfico, segura e arrasta, ele gira, tá? Então, tira algum tempinho para você olhar para esse gráfico, para você se situar, para você entender o que ele está te mostrando. E compara esse gráfico 3D com o gráfico 2D que nós fizemos antes, tá? Vou botar um do lado do outro aqui, tá? Para você comparar mais facilmente e se situar. Dá uma olhada nele para você entender o que essa figura está mostrando. Conseguiu ver o que significam os eixos do gráfico? Lembra que para ler qualquer gráfico, a primeira coisa é a gente entender o que os eixos representam, correto? Então, olha os eixos do gráfico. Agora alguém explica para a gente o que essa figura está mostrando.
Voluntária, voluntário, explica pra gente aí. Primeira coisa, todo mundo percebe que são os mesmos pontos, correto? Todo mundo enxerga isso? Certifique-se de que você enxerga que são exatamente os mesmos pontos nos dois gráficos. Olha aí a sua figura, olha a minha que eu estou mostrando aqui. Perceba que são exatamente os mesmos pontos, tá? Então, ó, eu vou girar esse gráfico aqui para ele ficar exatamente igual da esquerda, ficar idêntico ao da direita. Olha aí. Percebe que são a mesma coisa? São idênticos, né? Então, esse gráfico da direita é um gráfico bidimensional, correto? Então, ele é tipo chapado, né? Um mapa. Como se você estivesse olhando para uma mesa de cima. Imagina que esse gráfico aqui está desenhado em cima de uma mesa. Então, se você olhasse ele de lado, como ele ia ser? Ele seria assim. Percebe? Então, aqui a gente pode girar a mesa para ver em diferentes ângulos esse gráfico, que na figura da direita é bidimensional. A gente só consegue enxergar desse ângulo. Então, ó, no eixo vertical é a abundância, são as contagens que a gente simulou. O eixo horizontal é o gradiente ambiental que nós simulamos. Então, a terceira dimensão é o quê? A terceira dimensão é a altura, que está saindo do gráfico, correto? Todo mundo consegue perceber isso? A altura saindo do gráfico? Como se você estivesse olhando para uma mesa de cima, né? O que representa a altura nesse gráfico aqui? Ops. A probabilidade. A probabilidade. A probabilidade de quê? De observar um valor qualquer de abundância. Certo? Então, agora, para ficar mais fácil a gente entender, mas como assim? Como mede essa probabilidade? Então, me diz, eu quero saber a probabilidade de observar diferentes pontos nesse gráfico. Que distribuição de frequências eu poderia utilizar para representar a variabilidade de contágios? Que distribuição eu poderia usar para isso? Chuta. Poisson. Poisson, né? Distribuição do peixe, lembra? Pode usar a distribuição de Poisson. Então, vamos desenhar agora neste gráfico a distribuição de Poisson. Então, primeira coisa, eu vou escolher um ponto só, tá? Eu vou começar com um ponto apenas. Eu vou escolher um ponto e eu vou marcar esse ponto no meu gráfico. Então, deixa eu inclinar ele um pouquinho aqui. Aí eu vou marcar ele com essa função aqui, ó, arrow. Ele vai desenhar uma seta indicando o ponto que eu escolhi. Tá vendo a setinha vermelha? Roda no seu aí, tá? Marca o ponto no seu gráfico para você ver. Só um ponto, tá? A seta está indicando um ponto apenas. De todos os pontos que tem nessa figura, eu escolhi apenas este ponto. Marca aí e vê se você consegue enxergar o ponto que a seta está indicando. Todo mundo conseguiu marcar a setinha? Tá vendo seu ponto aí? Indicado no gráfico? Beleza? Então, o que a gente quer saber é se a distribuição dos resíduos nesse gráfico é a distribuição de Poisson, qual seria a probabilidade
de observar este ponto. Para saber isso, o que a gente tem que fazer? Desenhar a distribuição de Poisson, como ela seria nessa posição da curva. Então, como é a distribuição de Poisson? Qual é a forma dela? Quando a média é essa aqui, ó. A média é esse valor aqui embaixo na sua curva vermelha. Então, agora você pode executar esse comando aqui, ó, Lines 3D. Ele vai desenhar exatamente para você como é a distribuição de Poisson quando a média é um valor bem baixo, tipo esse aqui, onde está o nosso ponto. Então, eu vou desenhar aqui, tá? Tadá! Olha aí nessa figura, olha no seu gráfico. Todo mundo consegue ver a curva que ele desenhou? Todo mundo consegue ver? Essa curva é familiar para você? Olha aqui, ó. Lembra o que acontece à medida que a média muda com a forma da distribuição de Poisson? Quando a média é um valor muito baixo, como que ela é? Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil. Quando a média é um valor muito baixo, como ela aparece? Ela aparece assim, ó. Essas barrinhas mais escuras aqui, tá vendo? Lambda igual a 0,8, por exemplo. Então, ela é bem concentrada aqui perto do zero, tá vendo? E ela tem um rabinho aqui puxando para a direita. Ou seja, ela é bem assimétrica, né? A maioria dos valores estão concentrados, valores baixos, e tem poucos valores altos, correto? Então, agora vamos voltar lá para o R. Reconhece isso? Reconhece essa curva? Está vendo que a maioria dos valores estão concentrados embaixo? E à medida que aumenta o valor das contagens, a frequência diminui, né? E aí você tem um pico afastado para a esquerda e ela é fortemente assimétrica. E aí quando chega aqui, mais ou menos, ó, é praticamente zero, tá vendo? Tem nada aqui, zero, zero, zero. Então, olhando para essa figura aqui, ó, olhando para essa figura aqui, me diz mais ou menos no olho aí, ó. O nosso ponto está sendo indicado por essa setinha aqui, tá vendo? Aqui está a escala de probabilidade no eixo vertical, tá? Tá vendo que começa no 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Qual a probabilidade de observar esse ponto aqui, mais ou menos? Mais ou menos, tá? No olho. Quase zero? Zero? Parece quase zero. Mas zero está aqui embaixo, tá vendo? 0,4. Aqui é 0,1, ó. Aqui é 5. 0,2. Aqui é 0,3. Aqui é 0,4. 0,5. Aqui é 0,5. Quanto? 0,5. 0,5 seria o valor máximo possível, que está É. aqui embaixo. Aqui em cima, tá vendo? O máximo, É. né? 0,5 aqui, ó. Então, não chega no 0,5, né? Mas passa um pouquinho do 0,4, tá vendo? Ou seja, o que é a probabilidade de observar esse pontinho aqui no meu gráfico? É a altura da seta, percebe? É a altura dessa seta aqui, ó. Onde que ela bate na curva da distribuição de Poisson? Ela bate mais ou menos aqui. Então, mais ou menos, alguma coisa entre 0,4 e 0,5, tá vendo? Essa altura aqui, ó. Então, eu vou dizer que é 0,45, tá? Mais ou menos. Entre 0,4 e 0,5. Então, eu vou anotar aqui, ó. Probabilidade de observar este ponto, com base nessa curva, nessa tendência, os resíduos tendo distribuição de Poisson, a probabilidade é aproximadamente 0,45. Olha aí no seu gráfico e vê qual é a chance de observar o seu ponto que você obteve, que o script escolheu para você. Aqui tá batendo 0,5, tá batendo no teto. Tá batendo lá em cima, no teto? Beleza, então é 0,5. Né? Alguém tá achando alguma Pedro, coisa muito diferente aí? eu não entendi. A reta, ela vai sempre bater lá no pico dessa curva? Ela vai bater seta? na curva. Ela vai bater na curva, em algum lugar. Ah, tá. Então, a probabilidade é É a altura da seta. não é a curva. Isso.
A curva está descrevendo o que para você? A curva está dizendo para você como a probabilidade varia em torno da média, percebe? A maioria dos valores estão perto da média. Quanto mais longe, menor a chance. O seu ponto específico está onde? Na seta. Então, qual é a altura da seta? Isso te dá a probabilidade deste pontinho específico. Então, olha o ponto de vocês, olha a setinha de vocês e vê mais ou menos qual é a altura da seta. Qual é a probabilidade? Aqui tá 0,35, mais ou menos. 0,35, beleza. Em geral, tá variando aqui mais ou menos entre 0 e 0,5, né? Então, possivelmente, vocês vão encontrar alguma coisa tipo 0,35, 0,4, 0,45. Ou se tocar lá em cima, bater lá no pico, é 0,5 mesmo, tá? Pedro, a Diga. minha seta, ela deu baixa. Ela Tudo bem. encosta na... Então, é uma probabilidade baixa. A gente não está olhando para o mesmo ponto, tá? Lembra que cada um de vocês simulou um conjunto de dados diferente? Então, cada um de nós está olhando uma amostra diferente. Então, pode dar diferente, tá? Não é para dar igual. Apenas certifique-se de que você consegue olhar para o seu gráfico e você consegue enxergar literalmente mais ou menos qual é a chance, qual é a probabilidade do seu ponto. É a altura da seta, tá? Então, olha aí, vê mais ou menos quanto é e anota esse valor, tá? Anota esse valor. O meu deu 0,45, mais ou menos aqui. Tô botando no olho, tá? 0,45. Beleza? Todo mundo conseguiu? Todo mundo achou um valor? Conseguiu enxergar? Anotou? Perfeito. Então, essa é a chance de observar este ponto, tá? Um ponto. Quantos pontos tem no seu gráfico? Quantos pontos tem nesse gráfico? Qual o tamanho da amostra? Era 30? Olha aqui, ó. Ah, 50. 50. N igual a 50. Então, tem 50 pontos no seu gráfico, correto? Ah, então quer dizer que cada ponto tem a sua própria probabilidade de ser observado com base nessa tendência? É. Então, tem 50 pontos, quer dizer que vai ter 50 probabilidades? É. Vamos olhar outro, então, para ver como fica? Então, vamos pegar outro ponto qualquer agora na nossa nuvem de pontos para ver qual é a chance dele aparecer exatamente onde ele apareceu, tá? Se a distribuição dos resíduos for bem representada pela distribuição de Poisson para contagens. Então, vimos o ponto 1, agora vamos para o ponto 2. Ponto 2, vou desenhar a seta, tá? Todo mundo consegue ver? Todo mundo pode ver a setinha aqui? Segundo ponto? Olha aqui, ó. Bem no meio do gráfico, mais ou menos, tá vendo? Então, aqui temos um outro pontinho, tá? A seta está indicando outro ponto aqui. Qual é a probabilidade de eu observar este ponto exatamente onde a seta está indicando? Exatamente o valor que ele caiu. Bom, se você usar a distribuição de Poisson, ela vai te dizer qual é a chance. Então, eu vou desenhar a distribuição de Poisson quando a média é mais ou menos essa aqui na curva, tá? Espera. Todo mundo consegue ver a setinha aqui e a curva? A distribuição de Poisson? Então, agora faz no seu gráfico aí e olha mais ou menos qual é a altura dessa seta. Qual a probabilidade de eu observar esse ponto aqui agora? Mais ou menos. Zero dois, 0,25. É, no meu tá dando mais ou menos, né? Ó, a minha setinha também aqui, tá vendo?
Então, ela começa aqui, né? E bate bem aqui. Aqui é tipo 0,2 alguma coisa, né? 0,2, 0,21, 0,22, mais ou menos. Bem aqui, tá vendo? Um pouquinho mais que 0,2. Então, a probabilidade de eu ver esse ponto exato aqui é 0,2 alguma coisa, tá? Eu vou arredondar aqui e vou escrever 0,2. Probabilidade 0,2. Olha no seu gráfico aí e vê quanto mais ou menos é a probabilidade do seu gráfico, tá? Do seu ponto. Bem aqui a altura. Olha aí no seu gráfico, vê a altura e anota, tá? Anota esse valor. Se por um acaso você fizer alguma coisa errada aí, sem querer, tá? É só você rodar de novo, tá? Roda o gráfico de novo, que ele reseta e começa tudo de novo. Faz por cima. Beleza? Todo mundo conseguiu? Temos o segundo ponto? Conseguiu Sim. visualizar a probabilidade dele? Quanto deu, Marcelo, seu? 0,23, mais ou menos. Caroline, quanto deu, seu? Tô fazendo, Pedro, só um... Tá. Tenta todo mundo fazer aí, tá? Certifique-se de que você consegue enxergar o que a gente está falando. José, conseguiu achar aí? Quanto? Tô tentando escrever o script aqui. Tá, então... Tenta aí. Pedro, a gente está botando esses pontos falando exatamente onde eles estão, mas tipo, se eu não soubesse e quisesse saber Sim, com base na minha amostra, tem como, né? Tipo, calcular essa sim. probabilidade. É, o script está programado para sortear 3 pontos quaisquer aí, tá? Uhum. Mas se você quiser, não, quero saber exatamente esse aqui no meu gráfico, bota o dedo em cima dele. Cada ponto que você escolher vai ter a sua própria probabilidade, correto? Então você pode calcular. Entendeu? Sim, sim. Acho que o pessoal tá com... Algumas pessoas estão com alguma dificuldade no código, né? Vamos dividir para facilitar, né? Vamos para os grupos? Aí, monitores, a missão é... Faz 3 pontos, tá? Esse script está programado para escolher 3 pontos e você vai visualizar como fica a probabilidade de 3 pontos no seu gráfico. Então, todo mundo tem que fazer os 3 pontos, as 3 curvas, e tem que obter 3 valores de probabilidade, certo? Um para cada ponto. Vamos tentar terminar lá nos grupos? Mais fácil, né? E aí? Tem alguém com uns passarinhos cantando aí no fundo, né? Legal. Conseguimos? Conseguimos visualizar os 3 pontos? Conseguimos visualizar a forma da distribuição para cada um e mais ou menos qual é a probabilidade de cada ponto? Seguiu?
Se alguém não conseguiu, fala, tá? Eu não consegui enxergar mais ou menos qual é a probabilidade do meu ponto. Então, olha aí. Nosso gráfico em 2D, nosso gráfico padrão, nosso gráfico, exatamente mesma nuvem de pontos, mas em 3D, tá? Aí eu escolhi 3 pontos nessa nuvem de pontos para ver a probabilidade de cada um deles, como é. Aí agora eu vou deitar o gráfico, ó, como se ele fosse uma mesa, para enxergar mais facilmente a probabilidade. Porque agora a probabilidade nada mais é que a altura da seta que indica cada ponto. Tá vendo? Então, alguém explica aí para gente. À medida que a média aumenta, à medida que a curva sobe, a tendência aumenta. O que acontece com a distribuição de Poisson? À medida que a média aumenta de Isso, abundância, né? isso, a média de abundância, a curva vermelha aqui. A curva de Poisson vai virando uma curva normal. Exatamente, ela vai abrindo, percebe? Vai abrindo, 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 aí quando chega aqui, ó, ela praticamente é simétrica, quase não faz mais diferença. A diferença maior é que quando a média da abundância é baixa, tá vendo? Que aí ela é mais assimétrica, ó. Mas à medida que a média aumenta, aí lembra que na distribuição de Poisson a média é igual à variância, correto? Então, se a média da abundância está aumentando, significa o quê? Que a variância também está aumentando o mesmo tanto. É por isso que ela abre, tá? E a dispersão dos pontos vai aumentando. Então, você percebe que nós podemos, no olho aqui, dizer mais ou menos qual é a probabilidade de observar cada um desses pontos, simplesmente dizendo qual é a altura da setinha, né? Então, ó, eu disse que o primeiro ponto aqui, o meu, a altura da seta é mais ou menos 0,45. Aí esse segundo ponto aqui, ó, essa setinha aqui no meio, é 0,2 mais ou menos, um pouquinho mais. Esse terceiro ponto que eu fiz aqui, ó, terceiro pontinho aqui, ó, qual é a probabilidade de observar esse ponto com base nessa distribuição de frequências, Poisson? É mais ou menos aqui, tá vendo? 0,1. Todo mundo consegue enxergar aí? 0,1? Tá fácil de ver? Beleza. Então eu vou anotar aqui, tá? Probabilidade do ponto 3. Probabilidade do ponto 3 é probabilidade 0,1. Aí, se alguém quiser fazer o gráfico girar sozinho, alguém usou isso aqui? Play 3D? Uhul! Ah, ano que vem eu acho que eu vou botar uns hologramas aqui, né? Vai manipular com a mão o gráfico. Aí ele gira sozinho, tá? Você ficar, aumenta o tempo aí, ele fica girando indefinidamente. Você configura aí quanto tempo você quer que ele rode. Então, olha aí, ó. Claramente você vê que a dispersão da distribuição aumenta ao longo da média da abundância, tá vendo? Isso é um modelo linear usando a distribuição de Poisson. E agora você viu que usando a distribuição de Poisson, conseguimos medir a probabilidade de cada pontinho desse cair exatamente onde ele caiu ao longo dessa curva, percebe? Então, são 50 pontos, né? Então, quantas probabilidades eu preciso para descrever totalmente essa nuvem de pontos? Quantos? 50. 50 probabilidades, correto? Então, a nossa pergunta agora se resume a uma coisa muito simples. Como faz para combinar 50 probabilidades em apenas uma? 10 minutos, volta aí para a gente descobrir. Mas eu vou dar um spoiler. Ensino médio, tá?
Então, olha aí nossa super figura, nossa obra de arte. Tá? Eixo vertical, variável dependente. Abundância. Eixo horizontal, gradiente ambiental. Adicionamos mais um eixo nesse gráfico, a altura do gráfico, né? Então, aqui ele está deitadinho, agora vamos olhar ele de cima. Aqui a gente está olhando ele de cima. Vamos olhá-lo de lado, para enxergarmos melhor o que? A probabilidade de cada observação no seu gráfico. Tá? Como medir a probabilidade de cada observação no seu gráfico? Ora, simples. Use uma distribuição de frequências qualquer, como, por exemplo, a distribuição de Poisson. Por quê? Porque ela diz exatamente para você isso. Qual é a probabilidade de diferentes observações aparecerem em torno de uma dada média? Então, se a média é tanto, qual é a chance de observar os valores em torno dela? Olha, vai ser desse jeito aqui, ó, como diz essa curvinha aqui, tá? E se a média for essa aqui, essa outra? Ah, então a probabilidade vai ser tipo isso aqui, ó. Ah, mas e se a média for essa outra? Ah, então a probabilidade vai ser tipo isso aqui. Tá? Nada mais é que a forma da distribuição de Poisson para diferentes médias, correto? Então, a gente fez isso aí para 3 pontos, né? Mas tem 50 pontos no seu gráfico, lembra? Então, então vai ter quantas probabilidades? Vai ter 50. Cada ponto vai ter sua própria probabilidade, né? Então, agora, idealmente, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos de pegar esses 50 probabilidades, a chance de observar cada pontinho desse nessa nuvem de pontos, para esta tendência, essa curva que nós desenhamos aí, pegar todas elas e combiná-las em um número só. Por quê? Porque se nós pudermos fazer isso, então nós teremos uma medida de qual é a chance desta curva ter gerado estes dados. Percebe? Qual é a probabilidade dessa curva aí produzir essa nuvem de pontos exatamente que você está vendo neste gráfico? Bom, eu posso medir a chance de cada ponto isoladamente, né? Pode. Como? Como a gente acabou de fazer. Então, se eu tiver a chance de cada um dos pontos no gráfico e juntá-los, combiná-los todas, pronto. Eu tenho uma medida da chance ou da probabilidade dessa curva gerar esta e exatamente esta nuvem de pontos. Então, tudo que a gente precisa saber agora é como eu faço para combinar várias probabilidades em uma só. Para isso, vou anotar aqui as 3 probabilidades que eu medi, tá? A probabilidade que eu peguei no olho aqui, ó, do primeiro ponto é 0,45, tá vendo? O segundo pontinho aqui eu medi no olho 0,2. E o terceiro pontinho aqui, né, a menor chance, eu medi no olho 0,1. Então, vou anotar aqui embaixo, tá? 0,43. Vou botar aqui, ó. P1, P2, 0,2, P3, 0,1. Então, agora a gente precisa lembrar como faz para combinarmos probabilidades, correto? As duas leis ou regras fundamentais da probabilidade. Alguém lembra para a gente? Todo mundo completou o ensino básico aí? Fez ensino médio? Passou lá pela primeira série, segunda série, terceira série? Então explica agora para a gente quais são as regras fundamentais. As duas, as únicas duas que dizem para você como você deve combinar probabilidades de eventos independentes. Alguém lembra de cabeça? Não, porque eu nunca uso isso. Tudo bem, não tem problema. Vamos lembrar aqui agora. Joga uma moeda. Qual é a chance de cair cara? Qual a probabilidade de dar cara? 50%, 0,5. Tranquilo isso? Todo mundo tranquilo com isso? Simples, né? Ok. Joga de novo a mesma moeda. Qual é a chance de dar cara na primeira e na segunda vez que você jogou?
50. 50%? 25. Por que 25%? Porque cada vez tem 50% de chance, e aí você combinando. Como combina? A questão é essa. Essa é a regra. Como? Multiplicação. Multiplica a primeira pela segunda, né? Quanto dá? Você sabe, né? 0,5 vezes 0,5. Tcharam! 0,25. Ou 0,25 ou 25% de chance de você jogar uma moeda 2 vezes e nas 2 vezes seguidas cair cara. Correto? Joga 3 agora. Qual é a chance de dar 3 caras seguidas? Chuta. 0,5 vezes... vezes 0,5 vezes 0,5. Olha só, matemáticos profissionais, né? 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que dá 0,12, mais ou menos. Ou 12,5%, correto? 0,125, ou 12,5%. Outro exemplo. Você vai lá jogar o War, ou RPG, ou qualquer jogo que usa dados. Nossa, eu preciso tirar 3 6 seguidos para vencer. Qual é a probabilidade de você conseguir isso? Joga um dado 3 vezes e cai 6. Nas 3 vezes. Hã? Fala aí pra gente. Qual é a probabilidade de jogar um dado 3 vezes e cair 3 6 seguidos? 12,5%. Como eu calculo? Qual é a chance de você jogar um dado de 6 lados e cair 6? Uma pra entre seis. 6. Entre 6, ou 1 sobre 6, correto? Qual é a chance de você jogar o dado 2 vezes e cair 6, 2 vezes seguidas? 1,36. 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, sobre correto? 6, é. Que é 1 sobre 36. Qual é a chance de você jogar um dado 3 vezes e cair 3 6 seguidos? 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, correto? Que dá... Tadã, incríveis 0,004 ou 0,46%. Ou 0,5%. Ou seja, uma chance ridiculamente pequena, concorda? Você jogar um dado 3 vezes e cair 6, 6, 6, é muito difícil. Por isso, quando acontece, o jogador fica, ah, meu Deus, é um milagre, né? Correto? Todo mundo lembrou? Todo mundo lembrou como faz para combinar a probabilidade? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Como faz para combinar probabilidades de eventos independentes? Então, lembre, os estatísticos costumam chamar isso de regra do E. Quando eu quero saber a chance de acontecer esse evento e esse outro, e esse outro, e esse outro juntos, em sequência, como você combina as probabilidades? Multiplica. Chance do primeiro, vezes, chance do segundo, vezes, chance do terceiro, vezes, chance do quarto, tá. E assim vai. Certo? Todo mundo tranquilo com isso? Ok? Alguma pergunta sobre isso? Simples, né? Ok. Então agora explica para mim. Eu quero combinar a probabilidade de cada ponta no meu gráfico em uma só. Probabilidade conjunta de observar todos os pontos no gráfico exatamente onde eles caíram. Como eu combino as probabilidades? Multiplica cada probabilidade. Qual é a chance de eu ver só esse ponto aqui, ó? 0,43. Qual é a chance de eu ver só esse ponto? 0,2. Qual é a chance de eu ver só esse ponto individualmente? 0,1. Qual é a chance de eu ver esses 3 pontos juntos aqui na minha nuvem de pontos? P1,
vezes P2 vezes P3. 0,43 vezes 0,2 vezes 0,1. Que você pode imaginar vai dar um número bem pequeno, correto? Né? 0,00. Ah, mas aqui só tem 3 pontos. E os meus dados têm 50 pontos. Então, o que está faltando aqui? Vezes, até PN, né? Que é o tamanho da sua amostra. P50, no caso, correto? Então, multiplica, pronto. Multiplicou todo mundo? Multiplicou. Ah, então agora eu tenho a chance de observar exatamente essa nuvem de pontos, com base na curva que eu desenhei. Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia? Tá clara a ideia? Pega a ideia, tá? Pega a ideia. A ideia é mais importante que esse fórmula. Pergunta sobre isso? Você poderia explicar de novo essa última parte? De novo? Falou. Desde onde? Desde lá do começo ou como combina aqui? Não, só essa parte do combinação para Tá. Então, você entendeu como a gente faz para combinar a chance? Se você pega uma moeda e joga uma vez, qual é a chance de dar cara ou de dar coroa? Sim, entendi. 50%, né? Então, se você quer saber a chance de diferentes eventos ocorrerem em sequência, joga uma moeda uma vez, dá cara. Joga outra vez, dá cara de novo. Qual é a chance disso acontecer? É a chance de dar cara uma vez, vezes a chance de dar cara de novo. Então, meio vezes meio. Se jogar 3 vezes, qual é a chance de dar cara 3 vezes seguidas? Meio vezes meio. Se jogar uma moeda 10 vezes, qual é a chance de dar cara nas 10 vezes em sequência? Meio elevado à 10ª potência, correto? Meio vezes 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 meio. Que vai dar um número ridiculamente pequeno, né? Então é assim que a gente combina a probabilidade, certo? Então, agora a gente pode pegar essa ideia para combinar a probabilidade de observar os pontos que nós observamos aqui na nossa nuvem de pontos, né? Então, vamos voltar lá no gráfico para a gente lembrar como é que estava. Como é a nossa nuvem de pontos? É isso aqui, ó. Então, lembra que nós queremos saber, né? Qual é a chance de observar cada pontinho nesse gráfico aqui? Bom, usando a distribuição de Poisson, nós podemos escrever a variabilidade em torno da tendência, em torno da curva, né? Que representa a média da abundância. Então, para cada pontinho, você pode perguntar, ó, nesse pontinho aqui, como é a distribuição de Poisson? É assim. Se ela é assim, qual é a probabilidade de observar esse ponto aqui? É essa aqui, ó, é a altura dessa seta, percebe? Quanto mais alto, maior a chance. Quanto mais baixo, menor a chance. E esse outro ponto aqui? A distribuição de Poisson nesse ponto tem essa forma. Qual é a probabilidade de observar exatamente esse ponto aqui onde a seta está apontando? É essa aqui, ó. É a altura da seta, tá? E esse outro pontinho aqui é essa seta aqui, a altura da seta. E esse outro, e esse outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E cada um você pode repetir esse processo para todos os pontos nesse gráfico, certo? Cada um vai ter a sua própria probabilidade. Então, no final, tem 50 pontos, você vai ter quantas probabilidades? 50 probabilidades. Como faz para combinar cada uma delas em uma probabilidade só? A probabilidade conjunta de todos esses dados. Probabilidade de ver o primeiro ponto, vezes. Probabilidade de ver o segundo ponto, vezes. Probabilidade de ter o terceiro ponto, vezes. Probabilidade de ver o quarto ponto, vezes, vezes, até completar todos os 50. Beleza? Perguntas? Então, agora podemos voltar lá para o nosso peixinho. Então, veja.
agora você viu como nós podemos calcular a probabilidade conjunto de uma nuvem de pontos, né? Utilizando um modelo linear que nós criamos para contagens, correto? Então, note que cada ponto neste gráfico terá a sua própria probabilidade, né? Com base na distribuição de Poisson, que é a que nós estamos utilizando. Se a média for baixa, a forma da distribuição vai ser mais assimétrica. Se a média for alta, aí a forma da distribuição vai ser mais abertinha, assim, ó, mais simétrica, como vocês já viram, correto? Então, repete esse processo para cada ponto nesse gráfico. Calcula a probabilidade de cada um. Então, qual é a probabilidade de observarmos cada um destes pontos? Bom, a probabilidade de observar esse pontinho aqui é essa altura aqui, né, que a gente viu. É a altura. Então, eu vou marcar a altura aqui, tá vendo? A probabilidade de observar o segundo ponto, que é esse ponto aqui do meio. Qual é a altura dele? Ah, a altura é essa aqui, ó. Ah, então pega essa altura aí e anota. Então, a altura do primeiro ponto vezes a altura do segundo. Probabilidade de y1 condicionado à nossa curva, ou seja, probabilidade de eu ver essa observação, de eu ver esse valor aqui de y, com base nessa curva que nós desenhamos para representar a tendência, vezes a probabilidade de eu ver esse outro ponto, esse outro valor de y, com base na curva que nós desenhamos para representar a tendência. E esse terceiro pontinho aqui, vai ter a altura dele também, né? Então, desenhe a altura dele aqui também. Probabilidade de ver terceiro pontinho. Então, multiplica. Primeiro, vezes a probabilidade do segundo, vezes a probabilidade do terceiro, vezes a probabilidade do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, né? Aí, no final, você vai ter o quê? Você terá a probabilidade dos dados, que é o produto de todas as probabilidades de cada um dos pontos, de cada observação. Então, os estatísticos costumam escrever essas probabilidades assim, ó, com essa barrinha vertical aqui. Tá vendo essa barrinha? O que essa barrinha significa? Isso aqui significa probabilidade condicional. O que é isso? É a chance de ver algo com base ou condicionado a alguma outra coisa. Então, essa aqui é a chance de ver esse ponto com base nessa curva que você desenhou para representar a tendência, correto? Se a curva for essa, qual é a chance de ver esses pontos? É essa aí. Tá? Probabilidade condicional. Multiplicou todos entre si. Ah, então agora você tem uma medida direta da probabilidade de ver toda essa nuvem de pontos aí que está aparecendo no seu gráfico. Probabilidade conjunta dos dados. Certo? Tranquilo? Bom, mas aí você vai ter um número que é a probabilidade de uma curva gerar esses dados, correto? Você pode desenhar outra curva diferente, né? E calcular essa probabilidade de novo, correto? Aí você pode chutar outra curva e calcular essa probabilidade de novo, correto? Aí você pode chutar outra curva, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, de novo, de novo, de novo, de novo. Você pode chutar um monte de curvas aí, diferentes linhas de tendência. Para cada uma delas, você consegue calcular qual é a probabilidade dessa curva ter gerado esses dados, correto? Então, no final, cada uma terá a sua própria probabilidade. Tudo que a gente precisa fazer é o quê? Pega todas essas curvas que você chutou aí, compara as probabilidades de cada uma delas. Qual é a que tem a maior chance de gerar esses dados? É essa. Ah, então essa é a melhor curva. Essa é a tendência que melhor representa esses dados, que melhor representa essa nuvem de pontos. Sacou? Lembra como a gente usou mínimos quadrados para desenhar reta? Lembra que você desenha um monte de retas e para cada um calcula a soma dos quadrados? Lembra disso?
Aí a gente quer a melhor reta para representar a nuvem de pontos, né? Para representar a relação. Qual é a reta que você escolhe? Qual é a melhor? Lembra dos mínimos quadrados? Qual é a reta que você escolhe? Qual é a regra que a gente tem usado até aqui? A reta que melhor representa a relação entre as variáveis é aquela que... Tem maior coeficiente de determinação? Não. O que o critério de mínimos quadrados diz? Como a gente faz para estimar retas? Para representar uma relação entre duas variáveis? Olha a anotação de vocês. Mínimos quadrados. O que diz o critério de mínimos quadrados? Que é o que o modelo linear clássico que nós usamos até aqui utiliza para estimar a tendência, estimar a reta. Como ele obtém a reta? Que a soma dos quadrados é a menor. A menor Quando a soma. soma dos quadrados é o quê? É a menor. A menor É a soma. menor de todas, né? Não é por isso que o nome é mínimos quadrados? Chuta um monte de reta aí. Qual tem a menor soma dos quadrados? Essa. Ah, então essa é a reta que melhor representa essa nuvem de pontos. Agora a gente não tem mais a soma dos quadrados, percebe? Mas a gente tem a probabilidade de uma linha de tendência ter gerado esses dados. Então chuta um monte de tendências aí. Poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser qualquer coisa que você desenhar aí. Calcula a probabilidade dessa linha de tendência ter gerado esses dados. Como? Assim, ó. Aí cada tendência que você desenhar nessa nuvem de pontos terá sua própria probabilidade conjunta de ter gerado esses dados. Essa nuvem de pontos, correto? Então, cada curva que você chutar aí vai ter sua própria probabilidade. Então, chuta uma curva, chuta outra, outra, outra. Para cada uma, calcula a probabilidade de ela gerar esses dados. No final, você vai ter um monte de curvas. Cada uma vai ter uma chance de ter gerado esses dados. Qual é a melhor? Qual você escolhe? Aqui tem mais probabilidades. Aqui tem a maior probabilidade de ter gerado os dados, correto? Não é isso que a gente quer? Não? Então, essa é a melhor curva para descrever essa nuvem de pontos. É aquela que tem a maior chance de ter gerado essa nuvem de pontos, estes dados. Mas aí, no caso, olhando para esse gráfico, só no olho, Uhum. não tem como dizer. Não, a gente tem que se calcular. Ah, né? tá. Tá bom. Porque você vai ter uma probabilidade é um número entre 0 e 1, correto? Você viu, não? A gente viu, né, na prática? 0,1, 0,2, Sim. 0,4. Então, você vai ter 50 números aí entre 0 e 1, 50 probabilidades, né? Quando você multiplicar todas elas entre si, vai dar um resultado aí, né? Esse resultado aí, seja lá qual ele for, é a probabilidade conjunta de ver todos esses pontos aí. Faz isso para uma curva. Chuta outra curva, calcula a probabilidade. Chuta outra curva, calcula a probabilidade. Chuta outra, calcula a probabilidade. Chuta um monte. Qual delas te dá a maior chance de observar e de gerar esses dados aí? É essa aqui, ó. Ah, então essa é a melhor. Então agora temos uma forma genérica de estimar a relação entre as variáveis que não depende de mínimos quadrados, percebe? Então agora a gente não precisa mais ficar preso à distribuição normal. Você pode usar outra distribuição. Tipo qual? Tipo essa aí que a gente está usando, distribuição de Poisson. Ou qualquer outra que você bem entender. Serve para qualquer distribuição. Tá? Depois veremos outros exemplos de outras distribuições. Importante para a gente, pega a ideia, tá? Pega o conceito. Todo mundo entendeu a ideia? Pegou a ideia?
Lembre-se que, meu Deus, então vou ter que calcular probabilidades e vou ter que multiplicar. Não, é o computador que vai computar para você, tá? Então não se preocupa com as computações, com os cálculos. Mas agora você entende a ideia, tá? Então por isso que a gente está olhando assim, passo a passo, pontinhos isolados, depois combina os pontinhos, para você entender a ideia de onde que isso está vindo, por que isso faz sentido, tá? Mas quem vai fazer a computação para você é o computador, tá? Então, não esquenta com detalhes de fórmula, tá? Isso aí é com o computador. Beleza? 5 minutos, aí volta aí para a gente descobrir onde isso vai nos levar. Tem que parar a gravação. Então, veja a ideia, nosso conceito aqui, tá? Se eu posso calcular a probabilidade de cada ponto no meu gráfico, então eu posso calcular a chance de todos esses pontos aparecerem juntos aí nessa nuvem de pontos, usando o nosso modelo linear para contagens, com distribuição de Poisson, certo? Então, você vai ter 50 pontos, vai ter 50 probabilidades. Qual é a probabilidade conjunta desses dados com base nessa curva aí? É o produto entre todos eles. É a chance do primeiro, vezes a chance do segundo, vezes a chance do terceiro, e assim vai. Então, ó, eu multipliquei aqui os 3 pontinhos que eu desenhei no meu gráfico, eu multipliquei aqui, ó, a probabilidade, né? 0,43 vezes 0,2 vezes 0,1, dá quanto? Dá 0,008. Agora imagina que eu vou adicionando mais probabilidades aqui, tá? Porque são 50 pontos, correto? Então imagina que eu vou adicionar mais probabilidades para encontrar a probabilidade total, né? Conjunta de todos esses pontos aqui no gráfico. Me fala um outro valor aí de probabilidade do quarto ponto. Um valor qualquer que você acha que poderia ser. Fala aí para mim um valor, uma probabilidade. 0,3. 0,3. Alguém mais? Me fala outra aí. Tem 4 pontos agora. Alguém me fala outra probabilidade. 0,5. 0,5. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Alguém me fala outro. 0,2. 0,2. Mais um. Tem 6 pontos. 0,3. 0,3. 7 pontos. Mais um. 0,15. 0,15. 9 pontos. Mais um. 0,25. 0,25. Beleza. Aí você continua, né? Você entendeu, né? Continue. Quanto você acha que vai dar isso aí? Um valor muito, muito baixo. Muito baixo, tipo quanto? Verão de zero, talvez? Não sei, porque são 50 pontos. Vamos ver. 2,9 vezes... Lembra que esse Ezinho aqui é 10, né? Vezes 10 elevado a menos 0,6. Então, aqui está dando assim, ó. 0,0000026, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também aqui. Ó, com 10 observações, está dando 0,0000026. Se você continuar multiplicando por 0, não sei o quê, por 0, não sei o quê, para cada ponto que você multiplicar, o que vai acontecer aqui? Mais um zero, correto? Mais um zero, correto? Mais um zero, correto? Mais um zero,
mais. Ah, mas são pontos mesmo? 50, né? Ah, uhul! Quanto vai dar? Vai dar um negócio tão ridiculamente minúsculo que é zero praticamente, correto? Então, isso aí é um problema para a gente trabalhar com números muito pequenos, porque eles são minúsculos e as diferenças entre eles são ridiculamente minúsculas também. Então, por isso, as estatísticas olham para isso aqui. Olha, a probabilidade conjunta dos dados é um número tão minúsculo que é difícil a gente trabalhar com esses valores. E se a gente pudesse colocá-los em uma escala que é mais fácil de a gente trabalhar com valores que são muito discrepantes, muito pequenos, que a gente consegue visualizá-los e concebê-los de uma forma mais simples e compará-los de uma forma mais fácil. Então, multiplica essas probabilidades todas, aí você obtém a probabilidade conjunta. Chuta um monte de curvas aí, cada uma vai ter a sua, né? Beleza. Mas se você multiplicar todo mundo, vai dar o quê? Vai dar praticamente zero. Como resolve isso? Log da probabilidade, correto? Por quê? Ele vai dar uma aumentada aí nos valores. Porque valores muito discrepantes, seja grandes demais ou pequenos demais, em escala log, não são tão discrepantes assim. Então, é mais fácil da gente visualizar e mais fácil de comparar valores diferentes. Porque imagina que você vai comparar a probabilidade conjunta de várias curvas diferentes que você fez. Aí vai ser tipo 0,000 comparado com 0,000. Qual é melhor? Entendeu? É tipo, é tudo zero. Eu não sei qual é melhor. Bota em log. Ah, tá. Agora é mais fácil. Computacionalmente é muito mais simples, tá? Então, quando você tem um produto, uma multiplicação de várias probabilidades aqui, você bota em escala log. O que que acontece quando você coloca uma multiplicação em escala logarítmica? Ela vira o quê? O que acontece com o log de um produto? Pergunta aí do Google. Vocês não têm Google, não? Google, o que acontece quando eu tiro o log de uma multiplicação? Log do produto, log da multiplicação. Soma dos logaritmos de cada um dos números. O log de uma multiplicação é a mesma coisa que a soma dos logs de cada elemento. Então, log da probabilidade de todos os dados é a mesma coisa que você fazer log da probabilidade da observação 1 mais log da probabilidade da observação 2 mais log da probabilidade da observação 3 mais, e assim vai. Então, ao invés de ter um produto, agora nós temos uma soma. Aí é mais fácil de operar com esses números em escala log e com uma soma do que com números ridiculamente pequenos em um produto, correto? Então, por isso, os estatísticos costumam fazer essa conversão. Fica mais fácil de interpretar e de comparar valores diferentes, tá? Então, agora que você chutou um monte de curvas e calculou isso para cada uma delas, você pode visualizar o resultado com uma figura como essa. Então, lembra que quando você chuta curvas diferentes, você está dizendo o quê? A sua equação tem valores diferentes para os coeficientes, correto? Então, posso chutar várias curvas com um valor de b diferente, por exemplo. Lembra que a equação é essa aqui, ó. Lembra da equação que a gente está usando, tá? Olha aqui, ó. Média igual a exponencial de a mais b. Então, para eu chutar curvas diferentes para descrever esses dados, o que eu preciso fazer? Eu preciso chutar valores diferentes para o a e valores diferentes para o b, correto? Cada vez que você mudar esses valores, você vai ter uma curva diferente no seu gráfico, né? Então, chuta vários valores diferentes. Aí, cada uma vai ter uma probabilidade diferente de gerar os dados. Chuta um monte de inclinações, um monte de valor de b.
Depois que você chutar vários e calcular a probabilidade de cada valor gerar os dados, você pode ter uma figura como essa aqui, tá vendo? No eixo vertical, você tem o log da probabilidade dos dados, e no eixo horizontal, você tem o valor da estimativa que você chutou, o valor do coeficiente que você chutou. Então, alguém interpreta essa figura para a gente agora. Se você chutar um monte de valores diferentes de estimativas para os coeficientes do seu modelo, eles terão todos a mesma chance de gerar os dados? Não, correto? O que acontece? Quando o valor de B está próximo de zero ou é zero, tem um pico de probabilidade. Em algum lugar aí, deve ter um valor que maximiza a probabilidade de você observar seus dados, correto? Então, se você chutar um monte, ó, esse aqui é tanto, a chance é tanto. Esse aqui a chance é tanto. Não é muito alta, correto? Não é muito alta. Aí vai variando, vai chutando diferentes valores de B. Aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí tem um valor aqui, ó, que quando você chuta, ele gera a maior probabilidade possível de ter observado os seus dados. Ah, então esse é o nosso melhor chute para o valor de B. Essa é a nossa melhor estimativa. Como os estatísticos chamam a probabilidade conjunta de observar os dados? A chance de observar um conjunto de dados? Eles chamam de verossimilhança. Já viu essa palavra? Em inglês, chama de likelihood. Já ouviu isso? Então, isso aqui, ó, log da probabilidade dos dados, é a verossimilhança dos dados. É a chance de observar esse conjunto de dados que você coletou. Qual das estimativas, qual o valor do B aqui, qual o valor do coeficiente maximiza a chance de observar esses dados? É esse aqui, ó. Ah, então esse é o nosso melhor chute. Essa é a nossa melhor estimativa. Essa é a nossa estimativa de máxima verossimilhança. Ou em inglês, maximum likelihood. Esse é o seu melhor chute. Então escolhe ele. Entendeu? Essa é a melhor representação possível para os seus dados, usando esse modelo. Então, um critério objetivo de identificar qual é a melhor estimativa para representar os seus dados. Então, faz isso para o B, faz isso para o A, pronto, temos estimativas. De A e B, podemos agora estimar a equação do modelo linear, estimar o valor do A, estimar o valor do B com base em dados reais que você coleta em uma amostra, e agora podemos estimar a tendência e medir a relação entre as variáveis que você quer medir. Quando a sua variável dependente é uma contagem. Percebe? Porque agora você pode usar a distribuição de Poisson para representar a variabilidade. Não precisa mais ficar preso à distribuição normal. Ah, mas às vezes a distribuição normal ainda é razoável para representar a contagem. Sim, mas às vezes não é. Quando não for, agora temos um método genérico de obter estimativas para um modelo cuja distribuição é qualquer uma que você quiser. Porque se não fosse de Poisson, se fosse qualquer outra, funcionaria do mesmo jeito, percebe? Você poderia medir as probabilidades, poderia combiná-las, e ia ter uma medida global da chance do seu modelo gerar esses dados. Chuta um monte de valores diferentes, compara eles entre si. Qual que me dá maior chance? É esse aqui, ó. Ah, então, esse é o melhor chute. Essa é a minha melhor estimativa. A estimativa de máxima verossimilhança. Quem popularizou esse negócio aí? O pescador, lembra? Ronald Fisher.
Então, Ronald Fisher, ele era maravilhado com a máxima verossimilhança. Não foi ele que criou essa ideia, não foi ele que teve essa ideia, não foi ele que propôs fazer isso. Foram matemáticos franceses, aliás, suíços, muito antes, lá nos anos 1700, aí, do século XVIII. Só que no século XVIII, vocês viram como é que a gente fez para derivar esse negócio aqui, né? Nós usamos o R, gráficos 3D bonitinhos, que você pode girar e faz uma curvinha, uma seta e não sei o quê. No século XVIII, era tudo mais complicado, lembra? Então, esses caras derivaram isso na matemática pura, pesada. Aí o Fisher descobriu isso, mas ele percebeu, nossa, esse é um método incrível, porque você pode aplicar isso para estimar qualquer parâmetro de qualquer coisa, mesmo quando a distribuição não é normal. Então, ele refinou o método de máxima verossimilhança, ele deu esse nome, não tinha nome específico antes, ele inventou esse nome, máxima verossimilhança, e ele ajudou a popularizar, porque ele escreveu artigos sobre isso, e aí as pessoas começaram, através do trabalho dele, a reconhecer a utilidade da máxima verossimilhança. E aí cientistas começaram a utilizar. 1920, 1930, 1940. Então faz mais ou menos quanto tempo? 100 anos. 90, 80 anos. Mas ainda não tinha computadores populares na época, né? Então isso aí só começou a ser usado mesmo quando? Quando computadores se tornaram populares. Porque, diferente dos mínimos quadrados, você consegue estimar os coeficientes do modelo linear usando fórmulas. Então, a teoria matemática permite você dar chutes razoáveis usando apenas fórmulas. Agora, isso aqui, não. É impossível encontrar melhor chute com fórmulas. Como faz, então? Literalmente assim. Chuta e vê qual é o melhor. Ah, então quer dizer que eu preciso repetir isso trocentas vezes, né? É. Ah, então quer dizer que precisa de um trabalhão computacional, correto? Sim. Então precisa de computadores. Então, quando é que a máxima verossimilhança realmente se tornou popular entre cientistas? Quando o computador se tornou popular. Então, não tem nem 30 anos. Tá? É muito recente isso. Perguntas sobre máxima verossimilhança? Pedro, eu queria ver se, se a minha interpretação é correta e se eu entendi. Posso, Por posso favor. dizer o que eu entendi? Sim. Então, aqueles primeiros exercícios que a gente fez com a curva das contagens lá, que era uma curva exponencial assim, a gente chutou valores de A e de B, né, para desenhar as curvas. E Exato. daí É isso que você depois está vendo aqui, tá vendo? Se você tá, muda é o isso valor mesmo. de A e muda o valor do B, o que acontece? Você está desenhando curvas diferentes nesse gráfico, né? Então, para cada valor diferente que você chuta, significa uma curva diferente nesse gráfico. Tá? E daí para saber qual que é a melhor curva, tu faz a distribuição de Poisson, no nosso caso, mas poderia ser outra distribuição também, com base na média lá da linhazinha de tendência, Uhum. e daí ver qual que é a probabilidade de observar aquele ponto naquele lugar. Um negócio meio 3D mesmo, assim. Exatamente. Tá, então acho que eu entendi. Aí você faz isso para todos os pontos no seu gráfico, correto? E aí no final você vai ter a probabilidade de cada ponto, né? Combina todos eles em um número só. Qual é a probabilidade desse conjunto de dados? Probabilidade do primeiro ponto vezes probabilidade do segundo vezes probabilidade do terceiro, do quarto, do quinto, beleza. Temos a probabilidade conjunta dos dados. Como os estatísticos chamam a probabilidade conjunta de observar um dado conjunto de dados? Verossimilhança. Então, esse produto que a gente fez, isso é a verossimilhança. Mas cada curva tem a sua própria verossimilhança, correto? Cada curva tem a sua própria chance de gerar esses dados. Compara eles entre si. Qual tem o maior chance? É esse aqui, tá no ó. pontinho. Então essa é a máxima verossimilhança. Ok. E o log é só porque os números são ridiculamente baixos, porque é uma multiplicação de probabilidades. Exatamente. Para facilitar a computação. Ok.
Fez sentido. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, pessoal, essa aula aqui é uma das aulas mais abstratas dessa disciplina, tá? Então, é normal que talvez no primeiro momento você vai ficar com algumas lacunas dentro da sua cabeça. Então, depois você olha com calma o vídeo da aula de novo, tá? Descansado, bem alimentado, passo a passo. Agora você tem um script, correto? Com os comandos para ir criando, né? O pontinho, escolhe um pontinho, escolhe outro pontinho. E aí depois você tenta refazer você mesmo de novo. Tá? E sempre certifique-se de que você consegue enxergar o que o comando está fazendo. Essa é a chave para você entender qualquer tipo de abstração. Você precisa ser capaz de literalmente enxergar o que está acontecendo. Se você não conseguir enxergar, aí fica muito difícil. Tá? Porque nós somos animais visuais, lembra? Qual é o nosso sentido mais aguçado? É a visão, né? A gente é muito visual. Então, se você consegue enxergar, visualizar, aí é mais fácil. Se você não consegue enxergar, aí literalmente é como se você estivesse cego. Tem alguma coisa acontecendo lá que você não vê. Aí é difícil de entender. Tá? Então, o mais importante para a gente é a ideia, é o conceito. Mas os detalhes, você pega melhor depois, olhando com calma, tá? Beleza? Aí, se alguém tiver problema, pergunta, tá? Pede ajuda, que a gente conversa. E vai resolvendo aos poucos os problemas de cada um. Mas agora você já tem uma noção do que é a verossimilhança, certo? Então, você nota que a relação entre a verossimilhança e a sua estimativa de um parâmetro qualquer, como B, né, como a inclinação, né, da sua reta, da sua equação linear, forma um pico normalmente. Vai ter um ponto que tenha maior verossimilhança, que vai ser a estimativa que maximiza a chance de observar seus dados. Então, ele vai dizer para você, ó, escolhe essa estimativa, porque essa é melhor. Essa te dá maior chance de observar esses dados. Mas, tradicionalmente, cientistas computacionais, eles costumam trabalhar não com problemas de maximização, mas com problemas de minimização. Então, normalmente quem trabalha com cientistas da computação, né, que trabalham com computação estatística, eles criam programinhas não para você procurar qual é o valor que maximiza alguma coisa, e sim qual é o valor que minimiza. Então, por causa disso, tradicionalmente, o computador não procura qual é a estimativa que maximiza o log da verossimilhança. Ele pega o log da verossimilhança, multiplica ele por menos, para ele ficar ao contrário, de cabeça para baixo. Aí ele procura qual é o valor que minimiza o negativo do log da verossimilhança. Então, você pega essa figura aqui, ó, vira ela de cabeça para baixo. Aí o computador vai procurar isso aqui, ó. Onde está o vale? Onde está o ponto que tem o menor negativo do log da verossimilhança? É esse. Ah, então esse é o melhor chute, é a melhor estimativa. Mas note que é exatamente a mesma coisa. Percebe? A estimativa é exatamente a mesma. A única diferença é a forma como o computador procura. Ele não procura assim, ó, onde está o maior. Ele procura onde está o menor. Mas a estimativa é exatamente a mesma. Tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você começar a usar os programas de computador que fazem isso, ele vai ficar cuspindo um número para você. Que número? Negativo do log da verossimilhança. Aí você vai olhar para isso e vai se perguntar, mas por que que é negativo? É por causa disso. Tá? É simplesmente um artifício computacional para facilitar a computação envolvida nesse processo. Tá? Pedro, desculpa, Diga. me perdi. Você pode explicar de novo por que que é negativo? Simplesmente porque, em termos computacionais, o pessoal das ciências da computação, que desenvolveram programas para estimar isso aí, né? Eles acharam mais fácil trabalhar com encontrar o mínimo de alguma coisa do que encontrar o máximo, entendeu? Então, o computador não pergunta onde é que está o valor que maximiza a verossimilhança. Normalmente, os programas perguntam onde é que está o valor que minimiza. Então, pega o log da verossimilhança e multiplica por menos, entendeu? Aí fica de cabeça para baixo, tá vendo? Mas é exatamente a mesma coisa, só que é de cabeça para baixo. Então, a estimativa é exatamente a mesma. Então, menos log da verossimilhança. É isso que os computadores cospem para você.
O R cospe isso para você. E os outros programas também, todos eles cospem isso para você. Então agora, por isso que eu estou falando, tá? Que agora você entende por que esse menos. É simplesmente uma convenção computacional. Não tem nenhum significado no mundo real esse menos, tá? É simplesmente porque facilita a computação. Beleza? A ideia é essa aqui, ó. Qual é a estimativa que maximiza a chance de eu observar os meus dados? Máxima verossimilhança, tá? Então, a gente acabou de ver o que acontece se você usar a distribuição de Poisson, né? Então, beleza, legal. Temos uma forma de estimar parâmetros de um modelo linear quando a distribuição dos resíduos não é normal. O que acontece se você pegar a máxima verossimilhança e aplicar no nosso modelo linear convencional? Assumindo que os resíduos têm distribuição normal. O que acontece? Qual o resultado? Se ao invés de usar mínimos quadrados, você pegar a máxima verossimilhança e dizer, olha, os resíduos têm distribuição normal. Aplica a máxima verossimilhança para encontrar as estimativas. Qual é o resultado? É a mesma coisa que os mínimos quadrados, tá? É exatamente a mesma coisa. Aí o Fisher mostrou que era exatamente a mesma coisa. Olha, se você assumir que os resíduos têm distribuição normal e aplicar o método de máxima verossimilhança, é exatamente a mesma coisa que você usar mínimos quadrados. Ah, então isso significa que os mínimos quadrados parecem que são um caso particular da máxima verossimilhança, correto? Parece que a verossimilhança é uma forma mais geral de inferência que permite a gente investigar e medir relações entre variáveis, assumindo qualquer tipo de distribuição que você quiser, seja ela de Poisson, seja ela distribuição normal, ou seja lá qualquer outra coisa que der na sua cabeça. Ah, interessante. Então, se mínimos quadrados e a distribuição normal são um caso específico, parece, né? Um caso particular do nosso modelo linear, então agora a gente pode generalizá-lo, correto? Então vamos dar um novo nome para ele. Porque agora você pode usar qualquer distribuição. Então, ao invés de a gente dizer que ele é simplesmente um modelo linear, vamos agora dizer que ele é um modelo linear generalizado. GLM. Quem já ouviu falar de GLM? Quem está usando o GLM? Tem alguém usando o GLM? Se você não está usando, é bem possível que você já viu na literatura, né? Nos artigos. Usamos um GLM, não sei o que, link function, função de ligação, não sei o que, da verossimilhança de não sei o que lá. Então agora você já entende de onde isso veio. Isso é o GLM. É um modelo linear em que você assume qualquer distribuição para os resíduos. Se você assumir a distribuição normal, o que acontece? Ele vira o nosso modelo linear clássico, convencional, entendeu? Então, o modelo linear convencional, que assume que os resíduos têm distribuição normal, é um caso particular, um caso específico do GLM, quando os resíduos têm distribuição normal ou gaussiana. Aí é a mesma coisa que usar mínimos quadrados. Ah, mas e se a distribuição dos resíduos não for normal? Ah, então pode ser qualquer outra coisa, não tem problema. Usa a máxima verossimilhança, beleza? Então agora temos o GLM. Então, turma, esse é o GLM. GLM, turma, estamos formalmente apresentados. Bhaskar, tem algo que você gostaria de dizer para a turma de modelos lineares? Eu queria saber por que os humanos são tão feios. É porque eles são primatas, Bhaskar, né? Você é uma obra de arte da evolução, correto? Sobrevivente daquele grande cataclismo que houve há 65 milhões de anos, quando os dinossauros foram extintos e os mamíferos dominaram
os ecossistemas terrestres. E nós temos o auge, o apogeu da evolução, que são criaturas como você e essas coisas feias como seres humanos, né? É por isso, entendeu? Perguntas sobre GLM? Não, porque eu preciso processar tudo que eu vi e ouvi no dia de hoje, correto? Em algum momento, eu vou refazer os meus passos, e aí quando eu identificar alguma coisa que não está totalmente clara para mim, olhando a aula, lendo a apostila, eu vou anotar. Eu não entendi claramente isso. Aí você vai anotar a sua dúvida, e você vai trazer depois para conversarmos sobre ela e sanarmos todas as dúvidas que ficaram, ok? Novamente, reforçando. Usem isso com seus próprios dados, tá? Porque só assim realmente você vai entender essas ideias. Então, para terminar a nossa aula de hoje, roda o GLM no R para você só para você ver como fica o resultado, tá? A função padrão do R para fazer isso é a função GLM. Como que a função GLM estima os parâmetros? Usando máxima verossimilhança. Então, ele vai fazer exatamente isso aí que a gente acabou de fazer. Tá? Ele vai chutar valores diferentes para os parâmetros e vai ver qual deles maximiza a probabilidade de observar esses dados. É esse aqui. Ah, então esse é o melhor modelo. Faz o gráfico, desenha a curva verdadeira que nós usamos para gerar os dados, e desenha a curva estimada pela função GLM usando máxima verossimilhança. Compara as duas e vê, elas são parecidas ou elas são muito diferentes? Conseguiram fazer o gráfico? Desenhou a curva verdadeira, desenhou a curva estimada pelo GLM? São muito diferentes, né? Não, são parecidos. Que bom! Porque isso significa que funciona, né? Se for diferente, aí isso é uma bosta, correto? Então, esquece e joga fora tudo que a gente falou. Por que que as pessoas usam isso? Porque funciona, tá? Então, agora você já tem uma noção do que é o GLM, como ele funciona. Ah, mas eu não lembro de todos os detalhes. Não se preocupa com isso, tá? Não se preocupa com os detalhes. Se preocupa com a ideia principal. Os detalhes você vai pegando aos poucos. E talvez você não vai pegar todos os detalhes agora também, tá? Não tem problema. Não se estressa com isso. Quando que você vai realmente pegar todos os detalhes? Quando analisar os seus próprios dados. Aí tudo é mais fácil, tá? Mas aí a disciplina já está te dando o norte, está te dando o guia, o mapa. Aí você já sabe que caminho percorrer, tá? Então, amanhã a gente vai entender, interpretar todo o output da função GLM. E você vai sair daqui entendendo 100% o que significa todas essas coisas. Algumas coisas, felizmente, e essa é uma coisa importante de enfatizar, lembra que eu falei semana passada que é muito mais fácil quando você entende os conceitos básicos e para depois ver coisas mais complexas? Porque as coisas mais complexas são simplesmente pequenos ajustes ou rearranjos das ideias básicas que você já entende lá no começo, né? Então, só de olhar para o output aí, com certeza você já sabe interpretar várias coisas, correto? Tem coisas aí que você olha e você já sabe o que significa, né? Não tem? Nadinha, nadinha. Tem sim, não me engano. Tem que eu sei. Então percebe que, na verdade, a gente não tem que reinterpretar tudo do zero.
Tem coisas que você já sabe exatamente o que significa aí. E elas continuam significando a mesma coisa, tá? Não mudou, é a mesma coisa. Mas apareceram algumas coisas novas, né? Então amanhã a gente vai ver o que são essas coisas novas e até sexta-feira você vai entender 100% cada uma dessas coisas aí, tá? Eu garanto que você vai, eu profetizo que até sexta-feira você vai entender 100% o summary do GL. Beleza? Amém. Amém. Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa conversa de hoje. Possivelmente hoje foi a aula mais difícil de todas, tá? Mas é normal, tá? Sempre é assim. Então descansa, vai Toda semana comer. sim, Pedro, logo na Relaxa. segunda. Mas aí, olha pelo lado bom, porque já passou. É. Ah, né? Você já pensou se você vê isso na sexta-feira? Não, né? Aí Nossa, não. na sexta aí é Não, complicado. não. Não tem condições, tá? Hoje é o melhor dia da semana para aprender máxima verossímil. Aí, hoje você entendeu mais ou menos. Amanhã você vai entender um pouco melhor. Aí a gente vai fazer mais exercícios com dados reais. Aí na quarta-feira, tá. Aí na quinta, tá. Aí na sexta, é óbvio, claro. Como é que eu não entendi isso na segunda, né? Entendeu? É assim, é usando que você entende, tá? Então nunca espere que você vai entender 100% qualquer coisa. Ah, olhei uma vez, entendi. Não. Usa, usa de novo, usa mais um pouco. Pedro, como é que você consegue lembrar todas essas coisas de cabeça? Isso é impossível. Chuta, como você acha? Mágica? Ah, usando. Bruxaria? Não. Usando. Por 10 anos. Toda semana. Ah, então não tem mágica, tá? É como qualquer coisa que você sabe na sua vida. Quer aprender alguma coisa? Tem que usar. Se não usar, não vai aprender. Simples assim. Tá? A vantagem é que hoje, graças à neurociência, nós sabemos que, a menos que você tenha uma deficiência cognitiva, algumas pessoas têm, mas a maioria não. A menos que você tenha uma falha muito séria no desenvolvimento do seu cérebro, não há absolutamente nada que você não possa aprender. Então, a receita mágica é o quê? Imitação e repetição. Imitação e repetição. Tem um ditado em inglês popular, talvez você já ouviu, né? Practice makes perfect. Já ouviu? A prática traz a perfeição. Qualquer coisa que você quer aprender, não importa o quão complexo ou difícil você acha que seja. Se você imitar e repetir, você vai aprender. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro está adaptado para isso. Ele evoluiu assim. Então, você tem toda a capacidade de aprender qualquer coisa, tá? Então, não esquenta se tem alguma coisa que não está totalmente clara agora. Com calma, você vai chegar lá. Tranquilo? Que não é uma corrida, ninguém quer chegar na frente de ninguém. O que importa é que todo mundo chega o mais longe possível, certo? Então, bom descanso, bom resto de dia para vocês. Cuidem-se. Vou fazer o upload dessa coisa aqui, dessa aula de hoje agora, sem terminar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, joga lá no grupo. Beleza? Valeu! Postem stories para mostrar como vocês ficaram felizes hoje vendo gráficos 3D direto. Tá? Valeu, até mais.